Na semana passada, as chuvas fortes prejudicaram de forma significativa 14 cidades do Paraná, cuja economia tem foco também agrícola. E os agricultores familiares que possuem propriedades menores estão entre os mais afetados por deslizamentos de encostas. E como o Senado discute uma medida provisória que cria um cadastro nacional com áreas propícias aos impactos ambientais, uma proposta é que os recursos também sejam destinados a ajudar estes pequenos agricultores. E o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, é quem apresentou esta emenda e nós falamos sobre este e outros assuntos com ele hoje. Tudo bem, senador? Tudo bem, Lígia. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores Boa tarde. Da Rede 21. Senador, eu queria saber do senhor então o seguinte: essa medida provisória chegou no momento no Senado e na Câmara então para discussão desse cadastro para ajudar de forma mais agilizada provavelmente essas áreas de risco, de desastres naturais. E o que o senhor pede é um auxílio aos pequenos agricultores? Veja, Lígia, eu cheguei ao Senado, até tive aqui, quando do início da minha gestão no Senado, aproximadamente 4 meses, e com um compromisso de defender os interesses do meu Estado, mas também um compromisso de dar continuidade àqueles projetos por lá tramitados e apresentados pela então senadora Gleisi, hoje ministra. E a senadora Gleisi apresentou um projeto muito parecido como esse, e que já foi votado no Senado e está na Câmara nesse momento. Mas sabemos que é muito moroso o trâmite dos projetos de leis no Congresso Nacional. E qual que é a nossa intenção? É lapidarmos um pouco esse projeto, esse tipo de projeto, e apresentando na forma de emenda esta medida provisória que chegou agora ao Congresso Nacional. Então, o nosso prazo foi na semana passada para a apresentação de emendas, e nós que temos essa visão de que a agricultura familiar é necessário, os investimentos necessários e próprios para o incentivo, para que nós possamos fixar realmente o homem no campo, não poderíamos perder essa oportunidade de incluir também os agricultores familiares nessa questão dos desastres, nessa questão das catástrofes. Como é que esse cadastro vai favorecer esses municípios, senador? Veja, primeiro que a intenção é identificar os municípios que tenham a maior probabilidade de sofrer intempéries, principalmente levados pelas chuvas. Nós temos aí as chamadas bombas d'água, que é o encontramento de frentes frias e frentes quentes, e isso vem a causar tempestades em algumas regiões específicas do Paraná, mas isso não dá muito para definir quais seriam os municípios, Mas a intenção nossa é que esteja garantido a esses municípios e aos agricultores familiares, no momento em que isso venha a acontecer, ou seja, um desastre desse venha a acontecer na sua propriedade, que o governo federal possa aportar recursos de forma emergencial e urgente para ajudar na recuperação das perdas sofridas pelo solo e também nas perdas sofridas pelo agricultor, na recomposição pelo menos um pouco daquilo que ele deixou de ter como renda naquele período. É mais ou menos um fundo, então, de emergência para essas situações. Isso abrangeria o Brasil inteiro? O Brasil todo. Veja só, a medida provisória, ela cria o fundo de emergência. E nós queremos que o agricultor familiar também seja beneficiado por esse fundo. É essa a emenda do senhor. A gente sabe que o trâmite é um pouco mais demorado. O senhor acredita na votação dessa medida provisória ainda esse ano? Olha, a medida provisória ela tem um prazo de 120 dias para tramitar no Congresso Nacional, excluídos aí o prazo de recesso ou o prazo de férias parlamentares. Então, chegou na semana passada ao Congresso, nós acreditamos que deva ser votada aproximadamente no mês de fevereiro ou março do ano que vem. Mas o momento para as emendas foi até na última quinta-feira. Senador, falando também com relação a questões ambientais, o senhor preside a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que faz uma audiência pública em Foz do Iguaçu nos próximos dias. Lígia, veja só, eu cheguei ao Congresso Nacional no dia 14 de junho, então um pouco mais de 4 meses. E já cheguei no momento que o Senado estava formado, as comissões já estavam formadas, então eu tive que buscar o meu espaço dentro do Senado, porque as coisas acontecem nas comissões, é nas comissões que tramitam os projetos e assim por diante. Então hoje eu já estou em 7 comissões no Senado.
inclusive presidente de uma delas, que é a presidente dessa Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que é uma comissão permanente do Congresso Nacional. Estou em 6 comissões do Senado e uma comissão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem apenas 2 comissões permanentes, que é a Comissão de Orçamento e a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, a qual eu presido. E assumindo essa responsabilidade de cuidar da questão ambiental também, estamos promovendo alguns ciclos de debates, não só dentro do Senado Federal, dentro do Congresso Nacional, mas também regionalizado. O cronograma de trabalho desta comissão, da Comissão de Mudanças Climáticas para esse ano, ela é focada muito na produção de alimentos e na geração de energia, mas energia limpa e também a produção de alimentos com baixo impacto ambiental. E lógico, nós estamos aí cuidando muito da mitigação desta questão ambiental no sentido de reduzirmos o desmatamento e assim por diante, e aí vem também a questão do Código Florestal. Então estamos promovendo a primeira audiência pública que vai acontecer no próximo dia 4, o dia todo, na sexta-feira, dia 4, o dia todo, na cidade de Foz do Iguaçu, no interior da usina de Itaipu. Por que a usina de Itaipu? Porque se nós estamos discutindo energia limpa e a energia hidráulica, a energia hidrelétrica é uma forma de energia renovável e energia limpa, nós sabemos que países como os da Europa são a maior parte da sua energia, ou ela é uma energia nuclear ou uma energia produzida a partir do petróleo, né? Aí se torna uma energia elétrica cara e uma energia também poluidora. Então a Itaipu nos cedeu o espaço para nós levarmos lá esse debate vamos levar ali os maiores especialistas em energia elétrica e também e pesquisadores desse setor, e também vamos ouvir um pouco o que a Itaipu tem feito por aquela região oeste, pelo Paraná e pelo Brasil na produção de energia. Então, no próximo dia 4, nós vamos ter esse evento em Foz do Iguaçu. Essa comissão também tem a missão de discutir a realidade do Brasil e apresentar projetos, enfim, leis que possam favorecer o setor. A função principal dessa comissão é acompanhar todos os programas desenvolvidos pelos governos nesse sentido, né? No sentido de reduzir a emissão de gases tóxicos na camada de ozônio. Então, esta comissão, formada pelo Congresso Nacional, nós acompanhamos não só as ações do governo, mas também como as ações do planeta, dos governos, né? A exemplo, nós vamos ter no final de novembro, início de dezembro, nós temos a Convenção das Partes, a COP-MOP 17, que vai acontecer na cidade de Durban, na África do Sul, onde a Comissão Mista de Mudanças Climáticas vai estar presente, não só para ouvir, mas também para colocar algumas posições brasileiras. E tudo isso também voltado muito aos atos preparatórios a Rio+20, que vai acontecer em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro, 20, porque 20 anos pós a Eco 92, né, que tudo começou aqui no Brasil. Tá certo. Senador, a gente tem mais alguns minutos, mas eu vou para o intervalo e a gente continua essa conversa, então, daqui a pouquinho. Um instante só e a gente já volta. Você quer unir qualidade, preço baixo e modernidade? Venha para a Europrint. Locamos impressoras novas para sua empresa e acabamos com sua dor de cabeça com equipamentos usados e com problemas. A Europrint também refabrica. E aqui no Jornal Mercosul continuamos a conversa com o senador Sérgio Souza, do PMDB, que está falando de diversos assuntos. Um dos assuntos que movimenta o Congresso Nacional, senador, é essa nova distribuição dos royalties de petróleo. O senhor foi um dos defensores e elogiou a posição aí dos estados não produtores aumentarem a parcela, mas a gente está acompanhando que ainda está rendendo muita discussão essa questão. Não termina por aí, né? Até mesmo porque o relator colocou como indexador o FPE. E o FPE, recentemente o Supremo Tribunal Federal o declarou a forma de partilha do FPE inconstitucional. O presidente do Supremo já manifestou que o Congresso Nacional tem que, até o final de 2012, votar uma nova regra para o FPE. Então, lógico, gerou uma polêmica, mas eu entendo o seguinte, Lígia, foi um ganho muito grande para todo o Brasil, para todo o povo brasileiro. Porque nós estamos falando aqui de petróleo em mar.
E todo o oceano é uma terra, são terras da União. Se a União é quem pode explorar, e a União é representada pelos estados e pelos municípios. Então, por que não ser partilhado entre os estados e os municípios? Aí tem uma ideia de estados produtores e municípios produtores. Mas, na verdade, se é produzido em terra da União, então não é na terra dos estados. Então, essa é o que foi muito bem discutido e foi muito bem colocado pelo relator, o senador Vital do Rego, e inteligentemente ele fez uma redistribuição e ainda disse o seguinte no seu relatório, que os municípios e estados considerados produtores ou chamados pela legislação de confrontantes, eles não vão perder, muito pelo contrário, eles vão ganhar. Eles têm hoje uma receita aproximadamente de 10 bilhões de reais de royalties nesse setor e eles vão passar para 25 bilhões nos próximos 10 anos. Mas quem ganha muito é o Paraná, que pode chegar aí já no próximo ano, em 2012, uma receita que foi em 2010 qualquer coisa em torno de 48 milhões, pode chegar a 420 milhões em 2012 e pode chegar a 2 bilhões de reais lá no 2022, que é a projeção feita pelo relator para distribuição desses royalties. É um aumento substancial, né, senador? Curitiba, por exemplo, pelos cálculos, recebeu 2 milhões em 2010, pode receber 13 milhões e meio já no ano que vem e chegar a 69 milhões em 2022. Recursos substanciais, né, que devem mudar a realidade desses municípios. Você veja, né, Curitiba realmente os números são esses, lógico que os números são hipotéticos, levando em consideração a realidade dos royalties e a projeção de prospecção desse petróleo, né, para os próximos 10 anos. Essa projeção foi feita pela EP, que é a empresa de pesquisas energéticas, inclusive a nossa convidada para falar lá no nosso congresso em Foz do Iguaçu, por ocasião das mudanças climáticas. E o município, por exemplo, um município de 0,6 de FPM, que representa cerca de 70%, 80% dos nossos municípios paranaenses, que recebe hoje qualquer coisa em torno de 60 mil reais, vai passar a receber algo em torno de próximo a 500 mil reais já no ano que vem, pode chegar a 2 milhões em 2012. Então isso realmente vai fazer a diferença para o estado do Paraná e lógico que nós vamos enfrentar nos próximos dias e nos próximos meses a discussão do FPE, né? Nós não vamos nos furtar a isso, a nossa intenção é trabalharmos para que façamos algumas emendas ou façamos, inclusive, a ideia é propor um novo projeto para a redistribuição dos FPEs de forma mais justa para todos os estados, inclusive de forma mais justa para o Paraná. Porque o Paraná, Lígia, para você ter uma ideia, nós temos mais de 10 milhões de habitantes e recebemos menos fundo de participação por estado do que o estado do Amapá, que tem qualquer coisa em torno de 600 mil habitantes. Tá certo. Senador, agradeço a participação do senhor conosco hoje aqui no Jornal Mercosul. A gente acompanha em outra oportunidade, a gente fala mais sobre outros projetos do senhor. Obrigada. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde para o senhor também. E para homenagear os mortos, muitas famílias mantêm a tradição de reformar ou limpar os túmulos nos cemitérios. Vale lembrar que em Curitiba o prazo para estes serviços termina esta semana.